Que o nosso Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, nessa manhã, para que possamos meditar na palavra do Senhor. Certa vez um casal, ele foi para o culto, e então o marido dormiu, era uma igreja bem grande, né? E o marido ficou com a esposa lá no fundo e dormiu o culto todo, especialmente durante a pregação. No final, então, ele acordou e foi na saída cumprimentar o pastor, e ele pegou para mostrar que estava entendido e contextualizado e ligado. Ele pegou e falou assim para o pastor: nunca dá tempo de falar o suficiente sobre o pecado, não é, pastor? E o pastor olhou e concordou: nunca dá tempo suficiente para falar tudo sobre o pecado. Quando nós pensamos a respeito desse assunto, o pecado, muitas vezes nós temos uma visão um pouco resumida ou mínima do que é o pecado. E nós estamos vivendo numa época da sociedade em que houve uma invenção que mudou muito rapidamente a maneira de pensar das pessoas e o acesso à informação. Se você pensa na invenção da eletricidade, se ela mudou a vida do mundo, sim, mas até hoje existem pessoas que não têm luz. Se você pensar na invenção do livro, da imprensa e na distribuição dos livros, tudo bem, isso mudou muito a forma de pensar e a evolução do pensamento no mundo. Mas até hoje existem muitas pessoas que não sabem ler, e existem aquelas que não querem ler também. Mas quando nós pensamos no advento da internet e da época digital, do celular especificamente falando, nós nos deparamos com uma sequência de eventos que acelerou de forma nunca vista na nossa história. Primeiro, acelerou o acesso à informação, e segundo, a informação adentra todas as classes sociais. Agora não é somente o rico que pode ter acesso à informação profunda e de qualidade. Todos podem ler tudo e saber de tudo. E ao mesmo tempo que a internet e o celular, e eu poderia falar sobre o rádio, como ele afetou a vida das pessoas, sobre a televisão, mas você não carregava uma televisão nas costas quando ia para o trabalho, não é mesmo? Mas agora você pode carregar a sua televisão no celular. Então, nós vivemos numa época em que a questão do pecado, ela sofreu uma mudança muito grande e radical na visão de cada pessoa, na visão da sociedade. Porque antes, para praticar determinados pecados, você precisava fazer alguma coisa muito escondida em determinado local. Hoje, então, o pecado ele está 24 horas em todo local, em todo lugar, dentro do ônibus, na rua, no trabalho, a qualquer momento. O pecado está à sua disposição por meio da internet. E também o combate contra a ideia de um Deus que julga está constantemente bombardeando a mente de todas as pessoas por meio disso. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter uma visão bíblica do pecado, o que é o pecado, mas eu gostaria de, já se aproximando de mais um aniversário da congregação na Igreja do Centro, que é no mês que vem, em outubro, começássemos a pensar no pecado, não naquela maneira rudimentar, mas começássemos a pensar na questão do pecado para o cristão amadurecido, o cristão que está há 5, há 10, há 15, há 20 ou mais anos participando das atividades na igreja. Primeiramente, nós observamos que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vamos ver se eu vou conseguir ler, que eu esqueci o óculos. Vamos ver, eu vou tentar. Vamos lá. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. 2 Coríntios 7, versículo 1. Tanto da carne como do espírito. Nós verificamos aqui nessa passagem
que a palavra de Deus ela faz uma divisão entre impureza, ou seja, pecado, da carne e do espírito. Muito bem, nós não estamos muito acostumados a pensar em impurezas do espírito. Nós estamos muito mais acostumados a pensar em impurezas da carne. Por exemplo, eu convido a igreja a abrir na passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, onde nós temos uma passagem clássica que nós já lemos muitas vezes e que nos ajuda a pensar. Muito obrigado, irmão. Você é uma bênção. Isso, beleza. Então, a palavra de Deus nos diz lá: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, nós temos aqui, nós vamos ler algumas listas de pecados e vamos começar a fazer uma reflexão no sentido do seguinte: uma vez que nós somos cristãos e comprometidos com a palavra e nos entregamos a Jesus, nós precisamos entender que a abordagem de Deus em relação ao pecador, ela não é igual para aquele que está lá no mundo, vive no pecado, na prática do pecado, e para você. Porque você não pode simplesmente dizer, eu vivo na bebedeira, na prostituição, no carnaval, nas baladas, está tudo bem e tudo. Porque você está um tempo na igreja, você está tendo um tempo de relacionamento e está ouvindo a palavra de Deus. Existe até um alerta em Hebreus, dizendo o seguinte: pelo tempo decorrido em que vocês estão na fé, vocês já deviam ser mestres, estão precisando de leite espiritual. A passagem nos diz isso claramente, Hebreus capítulo 4 ou 5. Então, veja bem, nós precisamos entender que essa lista aqui, ela vai nos mostrar obras que realmente são externas. Nós podemos observar na lista em Gálatas 5,19 assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Muito bem, isso tudo aqui você sabe. Coisas relacionadas ao sexo. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são discussões infindáveis, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então veja bem, nós temos uma lista de pecado aqui, e nós temos uma igreja que é composta por membros de muitos anos, ou muitos membros já nasceram no berço cristão, e muitos outros estão há mais de 10 anos congregando, ou há mais de 5 anos. Você vai pegar e olhar para essa lista e pensar, bem, feitiçaria, idolatria, essas coisas, bebedice, glutonaria, que é orgia, prostituição misturada com comida e tudo mais, festas imorais, mas existe aqui um item. E nós estamos fazendo uma reflexão do seguinte: 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim: você precisa se purificar das impurezas do espírito e da carne. E muitas vezes nós não pensamos no pecado do espírito. Quais são esses pecados? Que impureza do espírito é essa? Do que você está falando? Então nós vemos aqui primeiramente, eu gostaria que você observasse comigo a palavra, o primeiro item do versículo 21. Inveja. Muitas vezes nós não pensamos na inveja como um pecado. E há também a questão da inveja, a pessoa não perceber isso claramente em sua vida. Então, pense bem, se você sempre ao ver a prosperidade do outro, se você não se sente mal. E pense bem, se você não está sempre desejando que o outro se dê mal. Inveja é pecado, está dentro da lista do pacote que inclui prostituição, lascívia, todo tipo de imoralidade. Então, nós precisamos nos purificar. A palavra de Deus disse lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a palavra que foi lida pelo irmão, na leitura, ele começou dizendo assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas que ele está falando? Nós observamos no versículo 15 de 2 Coríntios 6 o seguinte, que há uma união entre você e Cristo, e você não pode se unir com o mundo.
nós observamos no versículo 16 a intenção clara de Deus de habitar e andar, de se relacionar intimamente com o seu povo. Pois é, tendo visto que nós temos um Deus que se interessa por um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo, e tendo em vista o versículo 18 que diz lá: sereis para mim filhos. Ou seja, o que? Um relacionamento bem íntimo, bem próximo, bem importante. Sabemos da importância do pai, da mãe na vida de uma família. Então, quais são as promessas da intimidade, do relacionamento, da aproximação de Deus? Eu já disse aqui e testemunho mais uma vez. A presença de Deus ajudou a colocar em ordem o caos interior em que se encontrava a minha vida. E é essa presença interior que me ajuda a manter o meu mundo interior em ordem. Tendo, pois, a intenção de Deus, a promessa de Deus de que Ele vai andar com você, de que você é filho dEle, tendo, pois, essa promessa, tendo, pois, essa intenção, essa batalha de Deus, para que você esteja perto dEle, e é o Emanuel, Deus conosco, Ele então te fala: purifique-se das impurezas do Espírito. Portanto, nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos e se perguntar: muito bem, eu não pratico o pecado. E você pensa nos 10 mandamentos: não cobiçar a mulher do próximo, ou o cônjuge do próximo, né? Contextualizando, não furtar, não matar, não, eu não faço nenhuma dessas coisas. Mas será que realmente eu estou espiritualmente puro? Será que eu estou vivendo com uma vida espiritual purificada? Nós precisamos fazer esse questionamento, precisamos analisar dentro de nós. Por quê? Porque o nosso Deus deseja muito que você seja feliz. O nosso Deus deseja muito que você sinta a vida plena, que você sinta uma vida significativa, que você sinta que a sua vida vale a pena. Mas se você vive com inveja do outro, e comparando, porque quem tem inveja vive fazendo uma comparação contínua também. Quem vive comparando a sua vida com a do outro, não consegue desfrutar das bênçãos que tem. Se você tem a bênção de conseguir acordar pela manhã, desfrutar de um delicioso café da manhã, ter a sua família, ir para o trabalho e voltar, desfrute, agradeça, ouça a voz de Deus te dizendo: tu és meu filho amado, eu te amo, eu estou perto de você. Não compare com o outro, sempre vai trazer tristeza e dor. É necessário que nós entendamos o seguinte: uma coisa que as pessoas fora do contexto do cristão não entendem, é o que vai me fazer realmente feliz. O que vai me fazer realmente feliz não é que eu seja o dono da minha própria vida. Porque Jesus fala: você, se não levar a própria cruz, não pode ser meu discípulo, porque não consegue. Você não consegue, você não desfruta, se não imitar Jesus, se não seguir o caminho. E por que Jesus então coloca, a palavra de Deus nos coloca essas coisas como pecado: bebedice, imoralidade, prostituição, etc. Vamos pensar um pouco sobre prosperidade. Me diga o seguinte: uma família próspera é uma família que tem um casamento fiel, em que o homem e a mulher trabalham para o bem da família? Ou é uma família onde há um divórcio, divisão de bens, pensão alimentícia? Qual é a família que tende a prosperar mais? A família unida, essa é melhor. É óbvio, é lógico que o melhor para uma prosperidade de uma família é que haja fidelidade de ambas as partes e ambas as partes vivam corretamente. Não é isso? Não é verdade? É lógico. Agora, também, para uma prosperidade de uma família, não é muito bom que os filhos ouçam os mais velhos? Não é muito bom que os filhos atentem para o que os seus pais falam?
E o que é que a palavra de Deus diz para os filhos fazerem? Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Né? Ou seja, a palavra de Deus, ela foi escrita, as ordens, as instruções e as proibições da palavra de Deus, elas estão para nos fazer feliz e para nos trazer prosperidade, sim. Porque uma família onde não há bebedeira, prostituição, ira, amargura e tudo isso, é uma família que prospera. E uma família onde os filhos escutam os pais, onde os filhos ouvem a orientação dos pais, é uma família que vai prosperar. Então, o cristianismo bíblico, procedente das Escrituras, ele nos traz felicidade e nos traz prosperidade, sim. Se vivêssemos numa sociedade onde menos pessoas roubassem, menos pessoas matassem, o mundo seria muito melhor. E o que é que a Bíblia ensina? Para não matar, para não odiar. Portanto, nós podemos observar dentro da palavra de Deus, uma intenção clara do nosso Senhor, do nosso Deus, para que sejamos o quê? Felizes, plenos, que tenhamos uma vida com propósito, e que possamos olhar lá no final de nossas vidas para trás e dizer, eu vivi uma vida digna e correta, uma vida digna de ser imitada pelos meus filhos, pelos meus netos. Então, essa é a intenção da palavra de Deus. E quando nós pensamos na questão da libertação dos pecados, digamos assim, rudimentares, o início, nós temos uma questão que nós precisamos pensar, uma vez que eu me torno cristão, uma vez que eu paro com a bebedice, todas essas coisas que foram citadas aqui, será que eu estou completamente limpo de pecado, eu não tenho mais pecado? Será que eu posso ficar tranquilo? O que é que a palavra de Deus me mostra? Nós vimos aqui a questão da inveja. A inveja é altamente destruidora. Ela tira de você o prazer naquilo que você conquistou, naquilo que você tem. E ela vai te trazer muita tristeza. Portanto, dentro do contexto aqui nós vemos ira, inveja, como algo pecaminoso também. Nós estamos pensando sobre o que, irmãos? Purifique-se das impurezas do Espírito também. Uma outra lista que nós podemos observar aqui, ela está em Romanos, capítulo 1, versículo 29 a 31, que eu gostaria de comentar aqui rapidamente. Tudo que eu queria falar é muito rapidamente, mas... Nós temos uma outra lista de pecados, Romanos 1, 29, que diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Nós temos aqui uma outra lista, e é interessante nos observarmos que nessa lista Deus coloca, o Espírito Santo entrega para Paulo, então o Espírito Santo ouviu de Deus e assim por diante, ou seja, em última instância é Deus quem disse aqui, que desobedientes aos pais estão juntos com homicídio, difama, calúnia, aborrecido de Deus. Curioso isso, não é? Às vezes você acha que desobedecer ao pai é um pecado. Você coloca numa escala, Bom, pecados terríveis, Vamos colocar assim, o pior de todos é adultério, Então, aí vamos colocar mais para baixo. Nível 1, de pecado, easy, não, desobedecer ao pai, então não é nada, ninguém vai saber. Então assim, será que é assim que a Bíblia se aproxima da questão desse pecado, por exemplo? E observe que a palavra de Deus, ela coloca mais uma vez o quê? O que repete de Gálatas 5 com aqui? Inveja. Agora você precisa entender que a inveja, ela é repetida, essa ênfase é porque faz mal demais. E nunca houve, talvez, na história dessa humanidade nossa, uma época em que você tem uma pressão social para ser feliz. Uma pressão social para parecer feliz, para mostrar que está feliz e convencer os outros que está feliz.
É só olhar as redes sociais. Você vive numa sociedade que o tempo todo te pressiona para demonstrar o quê? Que você está feliz. É só olhar as fotos. 50 anos atrás, todo mundo assim, ó. Hoje ninguém consegue tirar uma foto sem rir. Você vive uma pressão contínua da sociedade para ser feliz e mostrar e comparar sendo melhor. Isso gera, sim, inveja. Isso gera comparação. E aí você tem um problema. Porque sempre alguém vai ser mais bonito que você. Sempre alguém vai correr mais rápido que você. Sempre alguém vai ter uma bicicleta mais cara do que a sua. Sempre alguém vai fazer um passeio melhor do que o seu. Então você faz o seguinte: coloca tudo isso diante da cruz e você vai ver que todos se igualam a nada. A única coisa que nos faz ser importantes para sempre chama-se Jesus Cristo. A cruz nos iguala, a cruz nos salva e nos liberta. É isso que interessa. Muito cuidado com a sociedade do comparativismo constante. Da sociedade que te faz ficar com inveja e sofre e tira de você a verdadeira alegria. Essa passagem aqui, ela também nos mostra do soberbo. Então, existe uma questão que é o seguinte: existem aqueles pecados, como nós falamos, que são os pecados, digamos, rudimentares, externos, todo mundo vê. Mas existem aqueles pecados que estão escondidos lá dentro, como a inveja. Você não conta para todo mundo: olha, puxa, rapaz, eu tenho inveja desse cabelo grande, seu branquinho, bonitinho. Não, você não fala. Você fica quieto, você guarda lá dentro. Então, existem certas coisas que nós temos dentro de nós, que são um problema no nosso processo de se igualar a Jesus Cristo, de desfrutarmos das promessas de Deus, são um problema no encontro da verdadeira felicidade. E esses pecados, é o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 7, é o quê? Impurezas do Espírito. Uma passagem clássica, espetacular, que mostra isso claramente para uma igreja madura, uma igreja composta de membros. Muitos dos membros aqui têm mais de 10, 15 anos que estão na igreja. Muitos. Então é uma igreja já amadurecida, adulta. Vamos observar a passagem em Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. Você já conhece essa passagem, em que, e pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe. Marcos 10, 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Muitas vezes nós perdemos a principal lição que Jesus tem aqui, por causa dessa questão da riqueza. Nós perdemos uma outra lição que eu acredito que ela é ainda mais forte nesse ponto, que é a questão da autojustiça. O que é a autojustiça? É se achar santo e perfeito porque você pratica certos atos externos. Não adultera, não mente, não rouba, não furta. Ou seja, todo domingo eu estou no culto, eu dou minha oferta, eu sou fiel à minha esposa, eu não bebo, pelo menos que os outros vejam, eu não fumo, pelo menos e assim vai. Eu não olho pornografia, eu não falo palavrão, eu faço. Então, ele chegou diante do Senhor Jesus e teve esse problema, que é uma impureza do espírito. Qual que é? A autojustiça. Eu tenho um grupo na minha casa, eu evangelizo, eu prego, eu gravo vídeos. Então, a autojustiça, eu sou bom, eu mereço. Esse é um problema, essa é uma impureza do espírito, que nós precisamos entender,
que diante de Deus, tudo o que fazemos não é nada, não faz por merecer, no sentido de que eu não posso no último dia chegar diante de Deus e falar, olha só, eu gravei aquele tanto de vídeos, preguei e tal, eu mereço ir para o céu, Jesus. Não posso, ninguém pode fazer nada, nenhum missionário, ninguém, porque nós somos miseráveis, falhos, pecadores, carentes da misericórdia, da graça do nosso Senhor Deus. Então essa é uma lição muito importante. A outra lição, o próprio Senhor Jesus, discutindo com seus discípulos, é uma outra impureza do Espírito, que nós observamos aqui, em Marcos 10, 23, quando Jesus fala assim, então Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Então esse é um outro problema, uma outra impureza do Espírito, qual que é? Falta de confiança em Deus. E aqui nós temos uma questão séria, por quê? Porque à medida que você prospera, e Deus deseja a sua prosperidade, Deus deseja a prosperidade dos nossos filhos, Deus deseja a prosperidade da nossa igreja, da igreja dele. E aqueles que obedecem vão prosperando, porque é lógico, é resultado da bênção do nosso Deus. A prosperidade vai chegando como resultado da bênção e da obediência aos mandamentos, aos ensinos de Deus. Então, mas aí você começa, quando o seu filho está doente, a primeira coisa que você faz é ir lá no seu caderninho do plano de saúde e procurar o pediatra para você ligar. Quando você sente que a sua hérnia de disco está atacando mais uma vez, a primeira coisa que você faz é o quê? Ir lá no plano de saúde e marcar uma consulta. Você não ora. A primeira coisa que você faz não é orar. A primeira coisa que você faz não é conversar com Deus. Então, nós precisamos concentrar no entendimento de que nossa confiança em Deus, ela pode ser abalada pelas próprias bênçãos que recebemos. Porque quando nós prosperamos, gradativamente começamos a confiar muito no dinheiro, e começamos a desfrutar a paz que vem de ter uma conta bancária boa, de ter plano sólido, profissional, de ter a minha casa, de ter o meu carro, de ter minhas viagens, de ter as coisas que vão proporcionar uma vida confortável, ou no mínimo saudável. E então, gradativamente, nós temos esse desafio de não deixar de confiar em Deus, de continuar firmemente confiando no nosso Deus. A palavra de Deus então nos mostra, meus amados irmãos, que nós podemos refletir profundamente nisso. Precisamos nos purificar das impurezas do espírito, precisamos nos purificar das impurezas da carne. E muitas vezes estamos desacostumados a pensar nesse sentido. Qual é o resultado, qual é o efeito desses pecados do espírito em nossas vidas? Então você pensa o seguinte: o resultado disso é que gradativamente você vai perdendo interesse pelas coisas de Deus. Gradativamente, ouvir a pregação, como na ilustração que eu dei no início, é algo cansativo, enjoativo, e qualquer coisa relacionada à igreja, à Bíblia, é algo chato, enfadonho, repetitivo, que você não quer ouvir e não quer saber. E o problema do coração endurecido como resultado do pecado é que você não se importa com isso. Você vem alguém, prega, você não entende o que é pregado, você não sabe o que foi falado, você não tem algo que te desafia, e no final você não se importa, está tudo bem. Eu fui para a igreja de um jeito, voltei de outro, do mesmo jeito, e eu não me importo, não tem problema. E isto é um efeito catastrófico, terrível, perigosíssimo do endurecimento do coração do pecado. Por quê? Porque a pessoa gradativamente, ela não compreende o perigo em que está. Ela não vê
E aí então ela vai se afastando cada vez mais. A palavra de Deus nos faz um apelo. A palavra de Deus diz assim em Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus, Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que ele quer dizer com isso? Como assim, enquanto se pode achar? Será que Deus vai ter um momento que não tem como achá-lo? Invocar enquanto está perto. Será que tem algum momento que Deus vai para uma estrela longínqua e as nossas orações não chegarão até Ele? O problema é que, se você não se preocupar com as impurezas do Espírito na sua vida, vai chegar um ponto em que você não vai mais encontrar a Deus, porque você não vai mais querer procurá-lo. Você vai perder o interesse total por isso, pode sair do caminho de Deus, pode parar de frequentar os cultos, ou pode continuar vindo nos cultos como uma ação mecânica, sem sentido nenhum. E aí então, por isso que a palavra diz, invocai-o enquanto está perto. Aproveite enquanto você está aqui agora, nesse momento, e se arrependa. E busque modificar. Não aceite na sua vida o marasmo, a mornidão espiritual. Veja bem, quando nós lemos a palavra de Deus em Apocalipse 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim que Jesus ele falou assim, eu estou prestes a te vomitar da minha boca. Por quê? Porque você não é nem quente nem frio, é morno, eu vou te vomitar. E agora me diz o seguinte, quando é que você tem vontade de vomitar? Quando você está muito feliz? Nossa, que felicidade, vou vomitar. Não, meu time ganhou, né? Vou vomitar. Não é. É quando você está muito mal, quando você está com nojo de alguma coisa, quando você sente náusea. Agora pensa bem, o que Deus sente por quem está morno espiritualmente. Eu gostaria de finalizar com Hebreus 3:12, que diz assim a palavra do nosso Senhor. Convido a igreja a abrir. Hebreus 3, versículo 12. Hebreus 3:15, desculpe. Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, é agora. A voz de Deus está o tempo todo falando com você. A voz de Deus fala com você quando você pode ver o brilho do sol. A voz de Deus fala com você na pregação, nos cânticos, nas orações, e Ele fala com você quando você sente o frio, quando você vê as pessoas lá fora. Tudo é Deus falando com você. Eu estou te dando a chance agora, hoje. Não endureça o seu coração. A palavra de Deus disse lá em Apocalipse 3, o conselho de Deus para quem está na mornidão espiritual é: compre de mim. É o versículo 18. Ouro puro. Para comprar ouro, tem que trabalhar, tem que ter esforço. Jesus te convida hoje. Se você sente nada, se o culto, as pregações, as orações, as mensagens não importam para você como se não fosse nada, como se fosse falado em outro idioma, você tem um problema. Você precisa hoje. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3:18, o meu conselho para você é: compre ouro refinado de mim e colírio para limpar os seus olhos. Ou seja, se esforce para comprar algo. Você precisa pagar, nenhum almoço é grátis, você lembra disso? Né? Minha filha uma vez falou assim:
Ah, mas você pagou para mim, como que não é de graça, né? Então, nenhum almoço é grátis no sentido de que alguém vai ter que pagar. E você, Jesus, ele fala para você: compre, se esforce, lute, batalhe pela fé que te foi entregada. Ele quer que você seja pleno, seja feliz. O cristianismo, a palavra de Deus, nos encaminha para uma vida cheia de propósito e uma vida próspera. Deus seja louvado.